Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é André, eu sou engenheiro de dados aqui na Arquivei e eu queria apresentar para vocês hoje um vídeo de introdução à Apache Kafka. Esse vai ser o primeiro de uma sequência em que eu vou mostrar a mecânica básica por trás do Kafka e como que ele interage com os outros clientes. É importante ter em mente que o Kafka ele é um ecossistema, então são diversas partes que operam independentemente para formar um sistema mais complexo. Se você já começou a estudar Kafka em algum momento, você provavelmente já se deparou com essa imagem. Essa imagem mostra a anatomia de um tópico e como que ele interage com os produtores e os consumidores. Mas eu acho que essa imagem acaba escondendo um pouco qual que é a real motivação por trás das decisões de projeto do Kafka. Então eu queria começar com uma analogia de um arquivo de texto simples. Esse arquivo ele é confiável, eu consigo escrever qualquer coisa nele e o dado vai ser persistido. Ele vai ser muito eficiente para escrita e leitura. Eu consigo escrever na faixa de megabytes ou até gigabytes por segundo. Consigo ler e escrever de forma muito eficiente. E, sobretudo, ele é simples. Aliás, justamente porque ele é simplesmente um arquivo que eu consigo essa confiabilidade e que eu consigo essa eficiência. No Kafka, um tópico vai ser como um arquivo, em que eu vou sempre escrever no final dele, com append, e a leitura pode acontecer a partir de qualquer ponto. O importante aqui é, uma vez que está escrito, a ordem do que eu escrevi não muda. Ou seja, o arquivo é determinístico. Eu posso ler o arquivo quantas vezes eu quiser, e eu sempre vou ler a mesma coisa. No Kafka, a gente chama essa escrita no final do arquivo de produção. Eu estou produzindo uma mensagem. E ler do arquivo de qualquer ponto a gente chama de consumo. Essa analogia com o arquivo não é exatamente nova. Os arquivos de log funcionam exatamente dessa forma. Então, eu vou ter um arquivo em que meu sistema vai escrever sempre no final. E se eu quiser entender o passado, quiser entender o que aconteceu ou o que está acontecendo agora no meu sistema, eu posso ler do início ou posso ler a partir do final e ficar acompanhando. E o interessante dessa analogia com arquivo é que ela ajuda a entender como que o Kafka lida com múltiplos atores. Então, do lado da produção, eu consigo sim ter vários produtores escrevendo no final do arquivo. Lógico que quando a gente fala de arquivo, vai depender do sistema de arquivos, do sistema operacional. E na leitura, eu consigo ter múltiplos consumidores lendo em paralelo o mesmo arquivo. E o que é importante? Todos os consumidores vão ler exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque o arquivo é determinístico. Aí a gente consegue voltar ao Kafka e entender um pouquinho melhor o que significa aquela imagem. Toda vez que eu escrevo no Kafka, eu estou escrevendo num tópico. E a minha mensagem ela vai ganhar automaticamente um offset. Esse offset é sequencial e crescente. Do lado do consumidor, eu consigo ler de qualquer ponto do meu tópico. Eu posso ler do começo, eu posso ler do final e acompanhar as novas mensagens que vão chegando. Ou o que acaba sendo mais comum é, eu vou ler a partir do ponto que eu parei. O Kafka tem uma feature bem interessante para gerenciar o ponto que você parou, que é o commit de offsets. Então, como funciona? Toda vez que um consumidor processar uma mensagem, ele vai avisar o Kafka que ele processou aquela mensagem com sucesso. Ou seja, ele vai commitar um offset. Então, por exemplo, assim que o consumidor A terminar de ler a mensagem que está no offset 9, ele vai commitar o offset 9 no cluster. Para que eu faço isso? Se porventura o meu consumidor for reiniciado, então o programa foi reiniciado, ou então o programa falhou e teve que ser reiniciado manualmente, ele vai consumir exatamente a partir do ponto que ele parou.
E aqui a analogia com o arquivo ajuda a gente a entender um pouquinho o problema de como lidar com escalabilidade. Então, suponha que eu tenho um arquivo, e esse arquivo é muito grande a ponto de eu precisar de múltiplos workers para processar ele. Ou, às vezes o arquivo nem é tão grande assim, mas o meu worker ele é lento, ele faz um processamento muito complexo, a ponto que eu preciso balancear a carga. A questão é, como que eu faço isso preservando a ordem? Porque a gente já viu que no Kafka o determinismo é importante. Aqui, até a gente poderia imaginar que a gente poderia ter um dispatcher que ele vai lendo mensagem por mensagem e distribuindo essas mensagens para os workers. Só que o problema é que se eu faço isso, eu joguei fora o meu determinismo. Ou seja, eu poderia ter os meus workers lendo o mesmo tópico várias vezes e chegando em resultados diferentes. A gente vai ver mais para frente por que isso é importante. Bom, a solução do Kafka acaba sendo separar em múltiplos arquivos, que seria o particionamento. Com o particionamento, cada partição vai ser lida por no máximo um consumidor. E aí a gente volta na situação que a gente tinha antes, a situação bem comportada, em que o consumidor pode ler quantas vezes ele quiser o arquivo e vai chegar sempre no mesmo resultado. Por quê? Porque o processo é determinístico. Por quê? Porque se eu tiver mais consumidores do que partições, eu teria a situação em que uma partição seria lida por múltiplos consumidores. E a gente viu que não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso de forma determinística. Bom, aqui a gente pode voltar ao Kafka e expandir um pouquinho o nosso conceito sobre o que é um tópico. Então, o tópico nada mais é do que várias partições. E quando eu estiver produzindo uma mensagem, cabe ao produtor escolher qual partição ele vai mandar aquela mensagem. O critério usado para escolher qual partição vai ser enviada a mensagem, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Do lado do consumidor, a gente pode ter duas situações. A gente pode ter a situação A, em que eu tenho um único consumidor consumindo de várias partições, ou eu posso ter a situação B, em que eu tenho múltiplos consumidores, cada um lendo uma partição separada. A garantia que o Kafka me dá é, se duas mensagens estão na mesma partição, eu vou ler elas sempre na mesma ordem. Se elas estiverem em partições diferentes, o Kafka não me dá garantia nenhuma sobre qual vai ser a ordem de processamento. Outra coisa interessante é, esse gerenciamento sobre quais partições estão associadas a qual consumidor é feito automaticamente pelo Kafka. Isso não é algo que você tem que se preocupar. Tudo que você precisa fazer é, se múltiplos consumidores precisam balancear a carga entre si, você só precisa setar uma configuração, que é o Group ID, e se múltiplos consumidores tiverem o mesmo Group ID, o Kafka vai automaticamente distribuir as partições entre eles. Aqui eu tenho um exemplo explicando melhor como isso funciona. Então eu tenho um grupo com um único consumidor, lendo de 4 partições. Se eu quiser escalar e colocar mais um consumidor para balancear a carga, automaticamente, pelo simples fato deles terem o mesmo Group ID, o Kafka vai distribuir essas partições de forma a distribuir melhor a carga. Então eu posso continuar aqui adicionando mais consumidores até o ponto em que eu tenho tantos consumidores quanto partições. Aqui eu não poderia ter mais do que 4 consumidores. Por quê? Se eu tivesse mais do que 4 consumidores, um deles ficaria parado, sem fazer nada. Porque o Kafka não deixa eu ter mais de um consumidor para uma única partição. Um ponto que geralmente acaba gerando um pouquinho de confusão é sobre essa questão do número máximo de consumidores. Isso só se aplica quando eu tenho consumidores balanceando a carga entre si, ou seja, consumidores de um mesmo grupo. Se eu tiver grupos diferentes, por exemplo aqui, eu posso ter tranquilamente mais do que 4 consumidores. Seguindo um pouquinho o nosso entendimento sobre as regras do Kafka, como que funciona o commit de offset?
O commit de offset funciona da mesma forma que eu mostrei antes com uma única partição, com exceção de que são várias partições. Então, o Kafka armazena internamente uma tabela para todo o grupo ID e para toda a partição qual que é o offset respectivo. Então, o consumidor ele vai ter que avisar o Kafka, ou seja, ele vai ter que commitar um offset para cada partição. Isso geralmente quem cuida é a biblioteca. Quando você estiver desenvolvendo, você geralmente não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Mas é interessante saber. Um ponto interessante aqui também é que múltiplos consumidores. Um ponto interessante aqui também é que um consumidor para o Kafka nada mais é do que um ponteiro, nada mais é do que uma variável dizendo qual que é o último offset que aquele consumidor processou. Então, não existe cópia de mensagens, igual em alguns sistemas de mensageria. No Kafka, cada consumidor nada mais é do que um ponteiro. Bom, resumindo, o nosso modelo até agora ficou assim. Eu vou ter um tópico com múltiplas partições. Esse tópico pode ser produzido por quantos produtores eu quiser. O produtor vai escrever diretamente em uma das partições. E do outro lado, eu vou ter os meus consumidores que se organizam em grupos para balancear a carga. Agora a gente pode seguir um pouco mais. Agora a gente pode seguir para um próximo assunto do tema escalabilidade, que é como escalar horizontalmente. Quando que eu vou precisar escalar? Bom, quando eu tiver muitas partições, ou quando eu tiver muitos produtores ou muitos consumidores, eventualmente a carga no Kafka vai começar a ser muito alta. E eu vou querer escalar isso horizontalmente. A maneira de fazer isso é simplesmente adicionar mais nós ao meu cluster. Importante frisar, no Kafka, geralmente a gente chama o nó do cluster de broker. Então, toda vez que eu falar um broker, eu estou me referindo ao nó do cluster de Kafka. Então, cada broker ele vai cuidar de algumas partições. E outra propriedade que é desejável quando a gente está trabalhando com cluster, com sistema distribuído, é ter tolerância à falha. Ou seja, eu quero ter a capacidade de continuar trabalhando normalmente, mesmo que um broker saia do ar, ou mesmo que um broker venha a falhar e perca todos os dados. A maneira de fazer isso é com replicação. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho a minha partição 0, ela está sendo servida pelo broker 1, mas ela também está sendo replicada nos brokers 2 e 3. Essa replicação é do tipo líder-seguidor. Então, só quem serve a partição é o líder. As réplicas estão lá de stand-by, para o caso do líder falhar. Aqui eu tenho um exemplo de produção. Tem bastante coisa acontecendo nessa imagem, mas eu queria chamar atenção para essa coluna aqui, para a coluna de líder. Eu tenho o tópico events, com 10 partições. E a partição 0, quem está servindo ela é o líder, que é o 6, que é o broker número 6. Mas também eu tenho os brokers número 4 e 2 que estão lá de stand-by, para o caso do broker número 6 sair do ar. Quando a gente estiver gerenciando um cluster, é importante tentar manter isso aqui o mais distribuído possível. Por quê? Porque isso vai ajudar a gente a diminuir o nosso raio de impacto em caso de algumas falhas. Isso é uma preocupação mais quando você está operando o cluster do que quando você está desenvolvendo alguma aplicação. Mas é um fato interessante de ter em mente. Bom, recapitulando tudo que a gente já viu até agora. Uma partição, a gente fez uma analogia com um arquivo. Um tópico vai ser nada mais que várias partições. E você pode ter vários produtores, vários consumidores operando em cima daquele tópico. Os consumidores, eles formam grupos para balancear a carga. E esse balanceamento é feito automaticamente pelo Kafka.
E do lado mais de operações, a gente tem que as partições são sempre atribuídas aos brokers. Para quê? Para a gente ter escalabilidade horizontal. E as partições são também replicadas entre múltiplos brokers para ter tolerância a falhas. Bom, agora a gente pode ir para a segunda parte, que é entender um pouquinho mais sobre o que fazer com tudo isso. Um dos temas mais importantes do processamento streaming é a dualidade stream-tabela. O que é a dualidade stream-tabela? Eu vou ter uma tabela e toda alteração dessa tabela eu consigo gerar um stream de changelog. Eu consigo fazer um stream com todas as alterações dessa tabela. E a questão é, eu sempre consigo, a partir do stream, gerar a tabela de volta. Então, a dualidade stream-tabela significa que tanto um stream quanto uma tabela são equivalentes. A única diferença é que um stream representa um dado em movimento e uma tabela representa um dado estacionário. Mas, tirando isso, eles representam a mesma coisa. Uma observação é que essa dualidade só se aplica quando o meu string é ordenado. Então, eu suponho aqui que meu string não seja ordenado e que eu processe fora de ordem essa mensagem aqui, Alice2, da mensagem Alice1. Se eu processar fora de ordem, a minha tabela aqui vai terminar com Alice1, que não vai ser uma cópia da tabela original. Então, se eu quiser ter uma replicação de dados efetiva, eu preciso que meu string seja ordenado. Agora, partindo daquele conceito, como que a gente faz para implementar ele? Sabendo que a gente precisa de ordem, mas também a gente precisa de escalabilidade, como a gente viu sobre a escalabilidade horizontal. A solução é o sharding. Ou seja, eu preciso garantir que a mesma chave sempre caia na mesma partição, ou no mesmo shard. Aí, se eu tiver essa garantia, eu consigo ter múltiplos consumidores e eu tenho a garantia que a tabela final vai ser sempre determinística. Eu posso processar quantas vezes eu quiser, que eu vou sempre chegar no mesmo resultado. Uma coisa legal dessa abordagem é que ela permite a gente voltar no tempo. Então aqui eu voltei o offset dessa partição para o começo. Só que se a gente acompanhar o processamento, a gente vê que no fim das contas eu cheguei exatamente na tabela original. Essa é uma propriedade muito interessante. Essa é uma propriedade muito interessante, que permite a gente ter replicação de dados de forma consistente. Como que a gente implementa esse sharding? Toda mensagem no Kafka é chave-valor. Essa mensagem vai passar por um particionador, isso internamente, a biblioteca cuida disso. O particionador vai fazer um hash da minha chave e fazer um módulo número de partições. Se a chave for sempre a mesma, eu tenho a garantia de que a mensagem vai cair sempre na mesma partição. E se eu tenho um tópico em que a mesma chave cai sempre na mesma partição, eu consigo fazer um worker que vai consumir desse tópico e salvar no banco de dados. Aqui eu tenho o pseudocódigo desse worker, em que ele vai ler a próxima mensagem e salvar no banco de dados e commitar a mensagem. Eu tenho a garantia de ordem do Kafka de que eu nunca vou ter uma mensagem antiga sobrescrevendo uma mensagem nova. Bom, aproveitando que a gente está falando sobre pseudocódigo, queria falar um pouquinho sobre garantias de entrega. O pseudocódigo que eu mostrei, ele tem uma garantia de entrega que é at least once. Para a gente conseguir uma garantia de at least once, a gente precisa commitar sempre depois que eu terminei de processar. Por que é at least once? Porque se eu falhei o meu processo antes de commitar, o Kafka vai entregar a mensagem de novo para o meu worker.
então eu vou ter essa chamada do stuff duas vezes. Se não é isso que eu quero, se a minha função tem efeitos colaterais, uma outra garantia que acaba sendo um pouquinho menos comum é o at most once delivery. A maneira de implementar isso é fazendo o commit logo depois que eu recebi a mensagem. Só que se eu falhar entre commitar a mensagem e fazer alguma coisa, o Kafka não vai entregar essa mensagem de novo. Por quê? Porque eu commitei ela. Eu basicamente falei para o Kafka que a mensagem foi processada com sucesso. Uma alternativa seria o Exactly Once Delivery. Só que Exactly Once é uma garantia que meio que não existe. A gente consegue implementar ela de alguma forma, a gente consegue ter alguma garantia se a minha ação for idempotente. Então, por exemplo, imagina que você fez uma compra no cartão de crédito. Se você fez duas compras no cartão de crédito no mesmo valor, no mesmo lugar, no espaço de tempo muito pequeno, a bandeira vai acabar rejeitando. Por quê? Porque ele entende que isso foi uma duplicação de mensagem. Da mesma forma, se Exactly Once é importante para você, você precisa garantir que o seu processamento é idempotente. Do lado do produtor, a gente também consegue falar um pouco sobre garantias de entrega. Qual que é a ideia? A mensagem, sempre que ela é produzida numa partição, na partição líder. E eu vou ter as minhas partições réplica que vão replicar essa mensagem. Se o meu broker falhar antes da mensagem ser replicada, eu perdi a mensagem. Então acaba sendo a responsabilidade do produtor tentar enviar de novo. Então uma coisa que eu posso fazer é colocar uma config, isso aqui é uma config na biblioteca do produtor, que é axall. Ou seja, eu vou produzir a minha mensagem e eu vou esperar todos os brokers responderem que eles replicaram essa mensagem com sucesso. Se eles não responderem, eu assumo que falhou e eu envio de novo. Só que isso vem com um custo. Quando eu faço isso, eu aumentei bastante a latência do meu sistema. E nem sempre é isso que eu quero. Às vezes eu quero uma mensageria com latência baixa. Então acaba sendo um trade-off. Eu troco um pouquinho de tolerância a falhas para ter menor latência. Então eu posso diminuir. Eu posso esperar apenas 2 brokers responderem, um broker responder. Ou eu posso esperar nenhum broker responder. Ou seja, eu simplesmente mando a mensagem e nem olho se o broker recebeu ela ou não. Essa configuração vai te entregar a menor garantia de entrega, mas também vai te entregar a menor latência. Então acaba sendo um trade-off que você, quando estiver desenvolvendo, precisa decidir. Bom, o que a gente viu até agora nesse vídeo? A gente viu como os tópicos, partições e replicação acontece. A gente viu como que os consumidores se organizam, como que um produtor funciona. A gente viu o conceito de processamento streaming, que é a dualidade stream-tabela. E no fim a gente falou um pouquinho sobre garantias de entrega. Bom, o Kafka é um assunto bastante complexo. Aqui eu só falei um pouquinho da superfície, de como ele funciona. Para saber mais, eu recomendo esse livro I Love Logs. Ou se você não tiver o livro, eu tenho esse artigo aqui, que é basicamente a mesma coisa. Eu recomendo bastante ele, porque ele fala bastante sobre como funciona o Kafka, a motivação de usar logs e tudo mais. E nos próximos vídeos, a ideia é abordar um pouco mais, de forma um pouco mais específica, como trabalhar com produtores, consumidores, etc. Acaba que o Kafka é um assunto bastante complexo, então eu recomendo vocês voltarem o vídeo se alguma coisa não ficou clara. Se tiverem alguma dúvida, também podem entrar em contato comigo. E de resto é isso. Espero que vocês tenham gostado e obrigado.